Escala espírita. Como saber em qual grau de evolução meu espírito está? Quanto eu já progredi e quanto eu ainda tenho a progredir até me tornar um espírito puro? Junte-se comigo a este diálogo e descubra em qual grau de evolução o seu espírito pode estar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diálogos da Alma, e hoje nós vamos abordar o assunto escala espírita. É um assunto bastante interessante que se faz presente sobretudo na questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Todavia, na questão 96, Allan Kardec ele introduz esses questionamentos aos espíritos, perguntando sobre os graus evolutivos de cada espírito. E é interessante nós entendermos que o que Kardec nos traz é uma forma de um sistema, é uma forma de um entendimento, é uma forma de conceituação para que fique um pouco mais inteligível para nós, seres humanos, espíritos imperfeitos ainda, para que nós possamos compreender o quanto a gente ainda tem de caminhar para que um dia nós possamos nos tornar espíritos bons, quiçá espíritos puros. O próprio Allan Kardec, um pouco antes de externar, de nos trazer as ordens e as classes de cada espírito, ele faz uma analogia muito interessante com a botânica. E fala, olha, não é a botânica que define as plantas. As plantas existem independente da forma que nós as classificamos. Então entendam que sempre que a gente classifica, a gente delimita. Sempre que a gente conceitua dentro de todas as nossas limitações que os seres humanos têm. Tanto de desenvolvimento cognitivo, intelectual e, sobretudo, do nosso tão limitado desenvolvimento espiritual. Todavia, os próprios espíritos, eles concordam com Kardec que a forma que Kardec conceitua em 3 ordens, em 10 classes, é uma forma interessante para que nós possamos entender mais ou menos ali em que cada estágio o nosso espírito pode estar. E assim como nas classificações, assim como nas classificações dos reinos animal, vegetal, mineral e hominal, existe um elo de um reino para o outro, onde nós não temos claramente ali do que se trata, né, que é um pouco de cada. A mesma coisa serve aqui para a classificação espírita. Senhores, o canal Diálogos da Alma é um canal novo, então eu peço que, caso vocês já estejam acompanhando o canal, deixe aqui o like e se inscreva para que você possa dar a força aqui na divulgação, na disseminação do espiritismo. É um canal novo que precisa do seu apoio, que precisa do seu comentário, que precisa da sua curtida e, sobretudo, da sua inscrição. Bom, voltemos à questão da escala espírita. Então, Kardec, como eu falei para vocês, ele divide em 3 ordens e em 10 classes. A primeira classe, né, que faz parte da 3ª ordem, é a ordem dos espíritos imperfeitos. Bom, o Kardec ele começa aqui falando, digamos assim, de trás para frente, né? Obviamente que pelo fato do planeta Terra ser um planeta de expiações e provas, a grande parte, o grande número da nossa população planetária, e aí quando eu falo população, não entendam somente os encarnados, pessoal. Quando nós falamos em população planetária, nós que somos espíritas, nós temos que entender que nós falamos no plano material e no plano espiritual. Então, quando a gente fala em população humana, a gente fala tanto de nós que estamos encarnados nesse momento na crosta terrestre,
como também dos espíritos que estão desencarnados, que fazem parte das várias dimensões que compõem o planeta Terra. Então, há autores aí que falam em 7 dimensões, e um umbral, por exemplo, um umbral mais pesado, o meio umbral. E as colônias espirituais, por exemplo, fazem parte dessa população terrena. Alguns estimam que essa população desencarnada chegue à quantidade de 6 vezes mais do que a quantidade de encarnados. Então, se nós temos aí a estimativa de 8 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos pelo menos aí 48 bilhões a 50 bilhões de espíritos que rondam, entre aspas, né, que permeiam todas essas dimensões espirituais. Mas vamos à escala, senão vai ficar longo, como eu falei, o vídeo. A terceira ordem, ele é feito de 6 classes. A 10ª classe são dos espíritos impuros. Esses espíritos são inclinados ao mal, dão conselhos pérfidos e promovem a discórdia. Esse tipo de espírito aí que está na base da pirâmide, digamos assim, na base dessa escala espírita, eles têm como objeto o mal. Então, são ainda aqueles espíritos muito imperfeitos que se preocupam em fazer e promover o mal. Então, acredito que muitos de nós, você que está assistindo esse vídeo, obviamente, nós já tenhamos superado esse estágio evolutivo. Obviamente que nós temos muito a resolver, obviamente que nós temos aqui muito a consertar, a reparar e a melhorar, mas se nós chegamos até aqui, é porque eu acredito que o mal, apesar de nós ainda o fazemos muitas vezes por ignorância ou por invigilância, mas que não é mais o nosso objeto de preocupação. Se for, então você obviamente está no canal errado. A 9ª classe, ela faz parte dos espíritos levianos. Na descrição, Kardec diz que eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Gostam de causar pequenos desgostos e intrigas, sendo frequentemente designados vulgarmente como duendes ou gnomos. Então é interessante que os espíritos que são utilizados aí dessa classe, eles são muitas vezes utilizados por espíritos mais mal intencionados para que eles possam fazer desse trabalho, muitas vezes de obsessão. Esses espíritos que ficam muitas vezes buzinando no nosso dia a dia, nos sintonizando quando nós baixamos nossa vibração. Então, são espíritos dessa ordem, são espíritos dessa classe. A 8ª classe são de espíritos pseudo-sábios. Kardec os descreve da seguinte maneira: possuem conhecimentos amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Misturam verdades com erros absurdos devido à presunção e orgulho. Então, muitas vezes, os falsos guias ou os guias cegos, para quem gosta de projeção astral, os pseudo-sábios, normalmente é isso, né? São espíritos que acham que sabem muito mais do que sabem. Isso é um erro muito comum, infelizmente, na humanidade. Nós estudarmos uma área, isso até dentro do próprio espiritismo, né? E acharmos que a gente já sabe de muita coisa. Quando, na verdade, a gente sempre tem que pensar aí no Sócrates, quando ele fala que eu só sei que nada sei. Quanto mais ele sabe, mais ele conhece a sua própria ignorância. Então, que nós possamos sempre ter em mente, ter a dimensão de que o nosso avanço intelectual existe, obviamente, mas, amigos e amigas, ainda temos muito caminho a percorrer e que em nenhum momento nós possamos nos orgulhar de que nós sabemos tudo de determinada área. Que nós possamos ter sempre a humildade de querer conhecer, estudar e aprofundar mais. Então, os pseudo-sábios são esses espíritos que não têm preocupação com a verdade. Em uma das perguntas anteriores à questão 100, os espíritos deixam claro que muitos espíritos imperfeitos, eles ficam
se comprazem e ficam felizes em ver o insucesso daqueles que estão tentando buscar a melhoria, tentando buscar o progresso. E aí residem o seu objeto de preocupação. Seguindo aqui a escala espírita, na 7ª classe, nós temos os espíritos neutros, ainda fazendo parte da 3ª ordem. Eles não são nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Apegam-se às coisas deste mundo. Então, é o tipo de espírito que não consegue se desapegar da matéria, e aí eu falo da matéria em termos gerais. Muitas vezes a gente fala em matéria, as pessoas trazem aí o sinônimo de dinheiro, e não necessariamente, né? Nós podemos nos apegar a um bem, nós podemos nos apegar a uma condição, a um status, nós podemos nos apegar a pessoas, e tudo isso é apego à matéria. A 6ª classe, ela é composta de espíritos batedores e perturbadores. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. Parecem mais presos à matéria. Isso aqui é outro assunto interessante para quem tem mediunidade, ou para quem também gosta da literatura de saída do corpo. Muitas vezes nós escutamos sobre os raps, né? Os raps, as batidas, né? Então seriam essas espécies de espíritos zombeteiros que muitas vezes são utilizados por outros espíritos para que possam chamar a atenção ou que possam se manifestar muitas vezes no nosso meio. Lembrando que não necessariamente quando a gente fala de ordem da classe do espírito, o espírito esteja só encaixado naquelas características daquela classe e daquela ordem, né? Foi o que eu falei na introdução desse vídeo, quando o Kardec falou que o mesmo espírito ele pode juntar, ele pode unir várias características de diferentes classes dentro da mesma ordem. Passemos agora para a 2ª ordem. A 2ª ordem já é composta dos bons espíritos. A 5ª classe são dos espíritos benévolos. A bondade é a qualidade dominante. Gostam de prestar serviços e proteger os homens, embora seus conhecimentos sejam limitados. Então, se na 3ª ordem a matéria predomina sobre o espírito, a partir da 2ª ordem, o espírito predomina sobre a matéria. Então, nós vamos ver aqui 4 classes e vocês vão ver essa característica em comum. Essa característica em comum, onde são espíritos que já têm uma preocupação, uma vivência e têm como objeto a vida espiritual, ainda que encarnados, entendam. Quando a gente falou aqui sobre a humanidade, né? Sobre a humanidade encarnada e desencarnada. No final do vídeo, me deixa aqui nos comentários qual ordem você acha que o seu espírito pode estar passando, pode estar evoluindo. Se você concorda ou não com essa classificação do Kardec, se você já viu em algum outro lugar, outro tipo de classificação. Sigamos. Vamos agora para a 4ª classe de espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupando-se mais com questões científicas do que morais, embora encarem a ciência pela sua utilidade. Então, nessa classe de espíritos aqui, nós vemos que eles estão muito mais preocupados com a ciência do que a moralidade, apesar de serem espíritos bons. Uma coisa importante a se ressaltar é que o espiritismo ele quer promover exatamente esse tipo de discussão, essa evolução necessária para o homem, tanto intelectual, e aí pode entender-se também científica, mas também moral. Então nós devemos avançar tanto em intelectualidade, mas também em moralidade e não somente em um dos campos. Então sempre tenhamos isso em mente. Seguindo aqui a nossa classificação, nós vemos o espírito de 3ª classe. São espíritos de sabedoria, caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada e possuem capacidade intelectual
que lhes permite um juízo reto sobre homens e coisas. Então, observem que esses espíritos aqui, eles se preocupam com os homens, com as coisas. Podemos dizer, inclusive, que talvez sejam daí onde nós tenhamos alguns nossos guias espirituais, nossos mentores, espíritos que nos auxiliam no dia a dia, que receberam e aceitaram essa missão de nos intuir, de nos acompanhar durante essa encarnação, e que inclusive nós devemos ser muito mais agradecidos do que nós realmente somos, né? Quantas vezes nós já agradecemos e já oramos pelo nosso anjo da guarda. A segunda classe de espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem é sempre digna, elevada e benevolente. Então, entendam que isso aqui que eu fiz é um resumo. Você, obviamente, aprofunda muito mais ao ler a questão 100 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender que a segunda ordem é feita já dos bons espíritos. Então, se no planeta Terra nós temos essa condição do planeta em transição, de um mundo em transição, mais uma vez eu aconselho que deem uma olhada, assistem aos vídeos da trilogia da transição planetária. Nós vamos ter também a mudança de perfil dos espíritos aqui encarnados, né? Então, se hoje em dia nós contamos com boa parte, a grande quantidade de espíritos de terceira ordem, um planeta em transição e, sobretudo, um planeta regenerado, nós já temos mais o equilíbrio dessas forças, nós já temos mais o equilíbrio desses tipos de espíritos aqui encarnados. Então, os espíritos bons serão muito mais presentes na vida das nossas filhas, na vida das nossas netas, se Deus quiser. E para completar aqui a escala espírita, nós temos, por último, a primeira ordem. Bom, a primeira ordem eu fiz questão de deixar ela um pouco mais por extenso, da forma que tem lá, na questão 100. E Kardec traz a seguinte definição: nenhuma influência da matéria, pois a primeira ordem tem uma classe única, certo, pessoal? Que são dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria com superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e não têm mais que sofrer provas ou expiações. Então entendam que esses espíritos, eles já são espíritos que já encarnaram e reencarnaram, não só aqui no planeta Terra, como também em outros orbes, já conseguiram reparar o que tinham que reparar. E se por acaso, né, eles vêm ao planeta Terra, vêm em grandes missões, mas não têm mais nenhuma obrigação de encarnar como nós, seres ainda, espíritos imperfeitos e impuros, temos. Continuando, ele fala que gozam de inalterável felicidade e são os mensageiros e ministros de Deus para a manutenção da harmonia universal. São vulgarmente chamados de anjos, arcanjos ou serafins. É interessante percebermos que Kardec, no capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele vai falar sobre Deus, ele fala que o homem é como se fosse um ser que está no meio de um vale, que precisa subir uma alta montanha, uma montanha bem alta, e que todas essas nuvens, esse véu que parece distante para compreender Deus, ele vai se dissipando e vai se tornando muito mais claro com o nosso caminhar, com o nosso progresso, com a nossa evolução. Quando chegarmos ao alto dessa montanha, nós vamos ter uma visão muito mais nítida do que é Deus, compreender um pouco mais o que é Deus. Nesse momento, nós estamos aqui, embaixo, lá no vale, olhando para cima e vendo um monte de nuvens ainda turvando a nossa visão acerca não só de Deus, como das verdades espirituais. E a mesma coisa serve para a escala espírita. Nós acreditamos, e quando nós chegarmos à condição de espíritos puros da primeira ordem, lá existirá uma outra escala
de espíritos crísticos. Então entendam que não é porque se chega à condição de espírito puro que significa estagnação, que significa inércia. Muito pelo contrário. Quando se chega à condição de espírito puro, é nessa condição onde nós colaboramos diretamente com a obra de Deus em todos os aspectos. Então aquilo que nós chamamos de anjos, de serafins, que a cultura ocidental tanto aqui apregoou em torno da figura dos anjos como Rafael, por exemplo, na verdade são espíritos puros que também passaram por todas essas etapas, por toda essa provação, por essas expiações, por essas provas que nós, espíritos imperfeitos, passamos. Então, entendamos que nós estamos em pleno processo evolutivo e que nós, por conta da lei do progresso, tendemos e vamos chegar a essa condição de espíritos puros. O que vai fazer com que essa marcha seja mais lenta, com mais dor ou com mais amor, são as nossas escolhas, é a forma em que nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Então, amigos e amigas, que nós possamos ter a exata dimensão e entender sobre a escala espírita não é somente um exercício intelectual, é sim uma forma de nós contemplarmos e nos preocuparmos com a questão da moralidade de onde estamos e para onde nós queremos ir. Eu quero ir para o alto dessa montanha, olhar para cima, poder compreender um pouco mais Deus, as verdades espirituais e a vida espiritual que, na verdade, é o nosso plano, que é a nossa vida primária. Se você também tem essa mesma preocupação, que nós possamos fazer a diferença hoje, a partir de hoje, e sempre tendo como preocupação o nosso dia e o nosso momento de agora. Se vocês gostaram desse vídeo sobre escala espírita, eu peço mais uma vez que deixem um like. O like aqui é muito importante para que nós entendamos que vocês estão assistindo, estão aprovando esse tipo de conteúdo. Espero que vocês prestem mais atenção ao conteúdo do que à própria forma. Agradeço àqueles que acompanham o canal, agradeço àqueles que compartilham e, sobretudo, aos que se inscrevem aqui, porque nos dá força de continuarmos aqui a disseminar o Espiritismo. E essa é a grande intenção do canal Diálogos da Alma, porque disseminar o Espiritismo também é uma forma de caridade. Deixa aqui sugestão para outros vídeos nos comentários. Conecte-se comigo e eu os vejo muito em breve no próximo diálogo. Um grande e fraterno abraço.